Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, e passado já algum tempo, nós trazemos aqui a nossa aula número 9 desta primeira teoria que tenta explicar o número 666, que se encontra em Apocalipse 13, no versículo 18. Se tu fizeres as nossas aulas anteriores, vais ver que a interpretação que eu dou deste 666 é o nome da besta, não é? Escrito em hebraico, Yavanim, que significa gregos. Okay? Portanto, gregos em hebraico escreve-se Yavanim e significa, portanto, os filhos de Yavan, e Avan, que era o neto de Noé, filho de Jafet, okay? Portanto, que deu origem aos gregos. Ainda hoje, se fores a Israel, não é? Ou se lês em hebraico, vais ver que Grécia se escreve Yavan. Okay? Hoje a nossa aula é sobre o número 616, sobre o número 666 e qual é a relação que pode existir destes dois números com Nero César. É isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Já há algum tempo que eu tinha a ideia de colocar isto na minha primeira teoria e agora surgiu um bocadinho de tempo, não é? Ao escrever as minhas outras teorias. Já vamos na teoria número 6, não é? Para tentar explicar as Sagradas Escrituras, em especial as profecias, e portanto coloquei isto na minha primeira teoria. Okay? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Desde já quero-te agradecer por estares aqui na Escola Kitonite. Nós chegamos, para minha alegria, ao número de inscritos 100, portanto já ultrapassamos. Desde já quero-te agradecer se já estás inscrito na Escola Kitonite, portanto isso mostra que para ti ela é importante. Se não és inscrito na Escola Kitonite, não é? Eu convido-te a inscrever na nossa escola, pois nós queremos chegar aos 200, ok? Portanto, isso para mim seria uma alegria muito grande. Aqui na Escola Kitonite nós só trazemos conhecimento que nós pensamos que seja importante para ti, para o enriquecimento dos teus conhecimentos, mas também no teu presente, não é? No teu futuro e também para o teu futuro, especialmente para a eternidade, pois estamos a falar da palavra de Deus. Não é? Quero-te mostrar a nova capa da minha primeira teoria. Não, eu mudei aqui duas imagens, há algum tempo que eu queria mudar aqui a nossa capa. A imagem de fundo continua a ser a mesma e vai ser sempre a mesma, mas coloquei aqui um documento histórico sobre o número 666, que ainda hoje vamos falar sobre ele, e aqui a imagem do Parthenon, não é? Portanto, esta linda imagem do Parthenon, que é um ícone da Grécia Antiga. Okay? Portanto, quem olhar para a minha primeira teoria, não é? Logo para a capa, vai ver que está tudo relacionado com os gregos. Não é? Obviamente, quem perceber hebraico sabe que Yavan, que é o que está aqui escrito, Yavanim, portanto, Yavan Grécia e Yavanim gregos. Não é? Portanto, obviamente que estamos a falar de gregos. Não é? Portanto, já sabes, para mim, a besta do Apocalipse são os gregos, não há dúvida nenhuma disso. E convido-te a ver as nossas 8 aulas anteriores que estão aqui na Escola Kitonite. Também, se quiseres adquirir esta primeira teoria, portanto ela está em PDF, eu terei muito gosto em te enviar. Vais à nossa primeira aula, okay, desta primeira teoria, está lá o meu e-mail, escreves um e-mail para mim pedindo esta mesma teoria e eu terei muito gosto em te enviar para tu poderes estudar em pormenor esta é a minha interpretação, não é? Que obviamente que é uma ideia humana, não é? Portanto, na resolução do enigma, que ainda hoje haveremos de falar muito sobre esta ideia de enigmas. Obviamente que a resposta nunca fica completa, mas nós buscamos todos encontrar a verdade, pois esse é o nosso único objetivo. O título do capítulo que eu trago, não é? Que eu inseri na minha primeira teoria, é o número 616 ou 666. Não é? Portanto, vamos ver que existe aqui uma segunda possibilidade para o número da besta. E isto é um artigo que eu depois tenho o link onde tu podes clicar, não é? E depois levar-te a esta mesma
texto, ou esta interpretação, ou esta explicação deste número 616 ou 666. Não é meu este texto, ok? Depois eu vou dar aqui a minha explicação, mas este texto não é meu. Então já sabes que o número da besta encontra-se em Apocalipse 13:18 e significa exatamente o número 666, não é? Para mim, mas existe uma possibilidade, uma segunda possibilidade, que é o número 616, que é aquilo que nós vamos falar na aula de hoje. Então o que diz em Apocalipse 13:18 é que aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. E já sabes que na minha interpretação não é número de um homem, mas sim número de homem. Ainda vamos falar hoje também sobre este assunto. E o seu número é o 666. Aqui o que diz este senhor é que, portanto, o número da besta, não é aquilo que entra mais em discussão entre os antigos o estudo de antigos artigos sobre a Bíblia. Porquê? Porque em alguns deles traz o número 666 e noutros traz o número 616. Então o que ele diz é que em muitos casos aparece o número 666, como por exemplo no Código Sinaítico do século IV, no Códice Alexandrino do século V e por aí afora. E neste último até aparece por extenso. Mas tu tens aqui o papiro 47 do século do terceiro século da nossa era, que aparece aqui o número 666, não é? Em letras gregas, não escrito por extenso. Portanto, não está escrito por extenso. Okay? Portanto, aparece a letra Ri, okay? Ri, com o valor de 600, a Xi, com o número de 60, e depois aqui o Digama, que aparece a letra C, não é? A tal meia-lua, como diz aqui meia-lua, a valer o valor 6. Okay? E somando as centenas, as dezenas e as unidades, nós chegamos ao número 666. Portanto, existem vários documentos, não é? Antigos, onde aparece o número 666 como sendo o número da besta. Okay? Agora, o problema, não é? É que existem outros documentos onde aparece o número 616. Eu tenho aqui o papiro 115, tá bem? Que é considerado talvez o mais antigo, não é? Onde traz o número da besta, que aparece o número 616. Ok? Portanto, aparece o Ri com o valor 600, aparece o Iota com o valor de 10, ok? Aqui o Iota, que aqui aparece quase como se fosse um I, estás a ver aqui o I. E depois aqui o Digama, com a letra C, repara que é exatamente igual ao C português, não é? Com a letra C, com o valor de 6. Então nós teríamos um total de 616. E este não é o único documento, não é? Existe o Ephraim Rescriptos, que traz o número 616 por extenso, não é? E repara, 616 por extenso, e isto é uma alternativa ao número da besta 666. Ok? Portanto, não é de consenso unânime que, portanto, seja o número 666 como sendo o número da besta. Ok? Aquilo que eu te quero dizer, e segundo a minha opinião, é que pode ser o 666, pode ser o 616 e pode ainda aparecer, por exemplo, outro documento antigo, não é? Com outro número qualquer, ou 606, ou até mesmo só o 600, ou seja o que for, não é? Portanto, nós ficamos sem saber qual é o número verdadeiro da besta. Ok? Portanto, pondo num aspecto, costuma-se dizer hipotético, pode ser qualquer um número destes. Porquê? Agora imagina, por exemplo, que eu vivia no terceiro século, não é? Sabias escrever grego, e achava que o número da besta não era o 666 nem o 616 e escrevia outro número qualquer, o 716. Não é? Porquê? Porque eu tinha feito a interpretação, achava que o 666 não era o número da besta, ou até que alguém tenha escrito 666 estivesse completamente errado, não é? Que até fosse, costuma ser ele que estivesse errado, e eu escrevia um número qualquer que eu achava, não é? Que fosse o número da besta. Até pode aparecer ainda outro documento. Ora, quem viesse depois de mim, não, é? Não saberia qual era o número da besta, porque depois ia aparecer o 666, apareceu o 616, vai aparecer o meu número, 716, e por aí fora, ou 766, ou 815, e nós teríamos muitas interpretações. Okay? Aquilo que eu acho
E aquilo que eu escrevo aqui, não é? É que isto é um enigma bastante difícil de resolver. Não é? É tão simples como isso. Não é? Porque depois, quem vem depois sabe lá qual é o número da besta. Pode ser qualquer número. Não é? E eu costumo dizer que 616 ou 666 ou outro número qualquer, só um deles é que pode ser o verdadeiro número da besta, não é? Porque o texto é muito claro, não é? Calcula o número da besta, pois o número é. Ora, o número é, quer dizer que é só um número, não pode ser vários números. Penso que fiz passar a minha ideia. E o que eu digo que na pior das hipóteses pode ser nenhum destes dois. Ok? Então vamos deixar aqui costuma-se dizer, em alto, não é? O hipotético número da besta. Pode ser qualquer um. Não é? Pode ser qualquer um. Até digo-te mais, até pode nem ser nenhum número destes dois. Ok? Portanto, isto é, segundo aquilo que nós costuma-se dizer, pode ser 616 ou 666, ou seja o que for, nós podemos, costuma-se dizer, até criar uma nova religião, não é? Dizendo que o número da besta não é nenhum número destes, porque nós encontramos um documento qualquer do século não sei das quantas, com outro número da besta, e nós criamos uma religião dizendo que esse não é o número. Ok? Não sei se estás a perceber aquilo, onde é que eu quero chegar. Bem, mas eu vou continuar com a minha ideia. Não é? Imaginemos que nós não sabemos qual é o número da besta e que nós agora vamos tentar interpretar, não é, os vários números que nos apareceram. Okay? É isso que nós vamos fazer agora. Então, dizer assim, muitos estudiosos das Sagradas Escrituras, talvez a maioria, não é, associam este número ao imperador romano Nero, que o nome completo é Nero Cláudio César Augusto Germânico. Ele reinou, não é, no Império Romano do ano 54 da nossa era até o ano 68 depois de Cristo. Ora, muitos estudiosos das Sagradas Escrituras associam esta besta do Apocalipse, e especialmente o número da besta, a Nero. Okay? Porquê? Porque este foi o primeiro grande imperador que perseguiu os cristãos. Obviamente que nós temos, por exemplo, em Tibério César, não é? Que foi exatamente costuma-se dizer neste imperador ou neste reinado do Tibério que Jesus foi morto. Não é? Obviamente que costuma-se matar o Filho de Deus e no seu reinado é qualquer coisa que não sai, não é? Que fica ali entranhado. Mas se olharmos para uma perseguição em massa, não é, dos cristãos, foi exatamente no reinado de Nero, especialmente que foi ele que mandou esta mesma perseguição, e ele vai provocar a morte, não é, dos apóstolos Pedro e Paulo, que para mim são dos maiores apóstolos que sempre existiram. Não é? Portanto, estes estiveram diretamente relacionados com o Mestre Yeshua. E portanto estes são os maiores, e foi ele que mandou, que encomendou esta mesma perseguição, não é? E acabou por matar estes dois grandes homens, baluartes do cristianismo, sem dúvida nenhuma. Então, como ele fez esta grande perseguição, não é? E muitos associam a besta do Apocalipse a este homem, não é? Só pode ser este homem, não é? Este foi o grande perseguidor dos cristãos, não é? E eu deixo-te aqui um comentário da Bíblia de Jerusalém que eu gosto muito, não é? Como exemplo desta mesma interpretação. Diz assim: em grego e em hebraico, cada letra tinha um valor numérico segundo o lugar no alfabeto. O número de um nome é o total das suas letras. Então, aqui, no 666, seria o César Neron, que em letras hebraicas, não é, nós obteremos exatamente o número 666. Nós ainda vamos falar sobre isso. E depois temos aqui o 616 como uma variante, repara que está mesmo escrito como variante, onde aparece a palavra César Deus, em letras gregas. Okay? Portanto, a Bíblia de Jerusalém não esconde o facto de existirem documentos em que aparece o número 666, mas ela própria diz que este 666 é uma variante, isto é, que o número inicial, não é, escrito pelo apóstolo João, seria o número 666, mas que posteriormente ele foi substituído pelo número 616. Portanto, aqui já é uma interpretação. Portanto, já está a dizer que o número que vem, não é, a seguir, portanto, depois do 666, alguém teve na ideia e substituiu por 616. Obviamente, é o que os adeptos do 666 vão dizer que a Bíblia de Jerusalém está errada, não é? E se eu disser também que é o 666, também os adeptos do 616 vão dizer que a minha interpretação está errada. Ok? Estás a seguir o raciocínio? Ok? Pronto.
Então, aquilo que eu te vou dizer, não é? É aquilo que costuma-se fazer, toda a gente aceita como verdade, não é? Que os antigos sistemas de numeração usavam o método alfanumérico. Ainda hoje nós usamos o sistema latino-romano em algumas situações. Deixo-te aqui uma revisão, não é? Que nós temos a letra I com o valor de 1, a letra V com o valor de 5, não é? O X com o valor de 10, o L com o valor de 50, o C com o valor de 100, o D com o valor de 500 e o M com o valor de 1000. Ora, qualquer professor de matemática, não é? Ensina a numeração, chama-se mesmo numeração romana, não é? No sistema latino, que é do latim, não te esqueças que esta numeração romana é do latim, em que algumas das letras do latim, não é, tinham um valor numérico, não tinham todas. Então, o que nós concluímos é que este método do latim, que nós ainda hoje usamos, é muito similar ao grego e ao hebraico. Porquê que é similar? Porque em grego e em hebraico todas as letras, e agora eu quero-te frisar, todas as letras representam um número. E apenas um número. Ok? Portanto, no sistema grego e hebraico, e se tu vis nas nossas 8 aulas anteriores, vais ver, não é, que tanto no grego como no hebraico, não é, e hoje não vamos trazer essa ideia, cada letra representa um número. E apenas um número. Okay? O que não acontece no latim. Okay? Naquilo que nós chamamos de numeração romana. Okay? Diz assim, e agora aquilo que costuma-se fazer, eu continuo a batalhar, okay? E aqui costuma-se fazer, não há como fugir, portanto aqui não é preciso fazer interpretação. Diz que, embora João tenha escrito o livro do Apocalipse em grego, que escreveu em grego, presume-se que ele estava a pensar em hebraico. Okay? Então, por conseguinte, não é? Por consequência, para decifrar o enigma, nós teríamos que recorrer ao hebraico. Ora, como tu viste nas nossas 8 aulas anteriores, eu uso o hebraico para decifrar este enigma. Okay? Mas, para começar, temos nós aqui um grande problema, e eu para mim maior que o inicial. Porquê? Porque o apóstolo Paulo não escreveu o livro do Apocalipse por sua própria vontade, mas ele escreveu o livro do Apocalipse pela revelação de Jesus Cristo. Isto é, quem é responsável por este enigma, que eu penso que nem é Deus, o Deus Pai, mas sim o seu Filho, Jesus Cristo. Foi ele que, costuma-se dizer, formulou este enigma. Por conseguinte, não é? Por consequência, ele próprio é que sabe o que é que ele representa. Não é? Portanto, não somos nós. Portanto, seja 666, seja 616, seja outro número qualquer, Jesus Cristo foi aquele que elaborou este enigma e, portanto, ele é o único que sabe a resposta deste enigma. Ok? Ou então o Deus Pai. Não é? Para mim foi Jesus Cristo. Ok? Porquê? Porque Jesus Cristo também recebeu esta mensagem de Deus. Pode ter sido Deus Pai que tenha formulado este enigma. Pode ser o Deus Pai. Pode. Para mim é Jesus Cristo. Não é? Foi ele que recebeu a mensagem de Deus, não é? Dizendo quem era a besta do Apocalipse, e Jesus criou este enigma. Ok? E se tu quiseres confirmar, podes ler Apocalipse 1.1, que é o que lá está escrito. Não é preciso fazer nenhuma interpretação. Portanto, não foi João o responsável por este enigma. Ele também não, estava a escrever em grego. Porquê? Porque o grego era aquela língua que era mais usada na altura. Talvez como se fosse hoje em inglês, não é? Como tu podes ver aqui, as minhas teorias estão em inglês. Porquê? Porque o inglês é aquele que é conhecido pela maioria das pessoas. Não é? Por uma grande maioria. Ora, o grego naquela altura era a língua que era mais falada na região, por aqueles lados, não é? Porque o Império Grego tinha acabado de terminar, não é? Acabado de terminar. E, portanto, ele escreveu em grego. E não foi ele que estava a pensar no hebraico. Portanto, não foi ele. Portanto, aqui temos esse problema. Mas, eu, como tu viste nas minhas aulas anteriores, eu penso que a resposta está em hebraico, mas porque o Velho Testamento, o Primeiro Testamento, foi escrito em hebraico. Só por isso. E a resposta deste enigma está naquilo que era conhecido como as Sagradas Escrituras, que era exatamente o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento. Nunca te esqueças que o Novo Testamento ainda não existia. Ok? Portanto, como um compêndio. Mas o Antigo Testamento, sim. O Antigo Testamento, sim. Era as Sagradas Escrituras. Está bem? Aquilo, quando Jesus refere às Sagradas Escrituras, era exatamente aquilo que era conhecido, que era aquilo que nós temos hoje como Antigo Testamento, que é o Primeiro Testamento. Nem é o Antigo, é o Primeiro. Okay? Diz assim, então, no entanto, seguindo a premissa
da formulação do enigma utilizar o hebraico, não é? Para mim é. Quando o nome de Nero César é transliterado da forma grega, Neron Caesar, okay? Nós obtemos as letras NRWN, QSR, ok? Que em hebraico, e agora estamos a transliterar para hebraico, ok? Nós obtemos as letras Nun, Resh, Vav e Nun. Nun Sofit. Esta letra é diferente desta porque é o Nun Sofit. Já expliquei isto nas outras aulas anteriores, que ouvi toda vez as aulas anteriores, onde eu explico esse facto. Okay? Porque também está na palavra Yavan e Yavanim. Okay? Depois temos aqui o Kof, o Samer e o Resh. E se tu des um valor a cada uma das letras, tu obtens exatamente o número 666. Okay? E aquilo que eu digo é que este método já era conhecido, okay, nos primórdios do cristianismo. Portanto, eles usavam este método, okay, atribuir cada letra a um número dentro das palavras e depois fazer aquilo que nós chamamos de gematria. Okay? Esta é gematria. Portanto, isto já era conhecido no tempo do cristianismo. Portanto, este enigma, para mim, ele resolve-se exatamente usando este método, sem dúvida nenhuma. Okay? E então, como tu vês aqui, não é? O nome Neron César, em grego, Caesar, dá, em hebraico, não é? Passando para hebraico, dá 666. Okay? Portanto, sem dúvida nenhuma. Okay? Portanto, aqui não há aqui nenhum erro, okay, de gematria, transformando o nome Neron Caesar em hebraico e depois fazendo a gematria dá 666. Não há como fugir disto. Okay? Mas eu costumo dizer que aqui está temos aqui um dos maiores handicaps da resolução deste enigma. Porquê? Porque temos a transliteração. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? É que se tu quiseres resolver este enigma, seja o 666, seja o 616 ou outro número qualquer, tu tens que usar as letras, por exemplo, as letras hebraicas, em palavras hebraicas e não em palavras transliteradas para o hebraico. Elas só fazem sentido em palavras no hebraico. Okay? E não palavras em grego que foram transliteradas para o hebraico. Isso não faz sentido. E isto aqui estás a cometer um erro, porque antigamente não se fazia nada disto. Se fosse no grego, teria que ser no grego. Se fosse no hebraico, tem que ser no hebraico. Se for no latim, tem que ser no latim, mas palavras desse mesmo idioma. E não palavras de outro idioma que são transliteradas noutra língua. Isso não existe. Okay? Portanto, isto é um handicap. Portanto, isto é um erro cometido. Okay? Portanto, mesmo que nós queiramos dizer que é o 666 de Neron César, se estivéssemos a trabalhar em grego, na forma grega, tinha que ser calculado em grego e não em hebraico. Ok? Então, para calcularmos em hebraico, tínhamos que ter palavras hebraicas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Yavan e Yavanim são palavras hebraicas onde é feita a gematria hebraica e não vice-versa. Ok? Porquê? Porque se tu pegares agora na forma latina Nero César, ou Caesar, e passares para hebraico, ok? Portanto, Neron Caesar passado para hebraico, nós obtemos o número 616. Ok? Portanto, não sei se estás a perceber a ideia. Neron Caesar passado para hebraico, nós obtemos o número 616. Porquê? Porque desaparece este nun final, que vale o valor de 50, e depois o valor que nós obtemos não era 666, mas 616. Então eu vou-te contar aqui a história que eu penso que aconteceu, que eu não tenho a certeza, como é óbvio. É que alguém achou, não é, que estavam a cometer um erro, porque estavam a passar o nome grego de Nero para hebraico. E deviam passar, era o nome de latim, porque Neron César é um nome latino, ok? Deviam passar esse mesmo nome latino para hebraico. E obviamente fazendo isto não dá o número 666. Então alguém alterou para 616, mostrando que possivelmente João deve-se ter enganado, ou então que é melhor passar para 616 porque de facto não obtemos o número 666. Ok? E aquilo que eu tenho, uma suposição minha, não é? É que alguém, tendo em mente este problema ou outro similar, tentou mudar as escrituras.
E eu digo que tentou, porquê? Porque não conseguiu. Hoje em dia, se fores ver a qualquer Bíblia, está lá o número 666. E para mim é o número 666, não é? Como tu viste até agora, eu sempre usei o número 666 e para mim é o número 666. Porquê? E agora eu vou terminar exatamente com aquela ideia que eu tenho, ok? Porque é assim, sendo 616 ou 666 ou outro número qualquer, tu não podes identificar uma besta só por um número. Ela tem muitas outras características que não podem ser alteradas, não é? Porque mudar um número até é fácil, porque é só mudar o número. Mas mudar as características todas desta besta tu não consegues, ok? Porquê? Porque é muito texto. Então, a besta não pode ser só identificada por esse número. O número em si também tem que ter um significado. Ora, 616 não vejo assim grande significado. Agora, 666 sim. Não é? 6, 6, 6. A repetição de 3 vezes, não é? Repetir as 3 vezes, como tu podes ver em aulas anteriores. Ok? Portanto, só um número não costuma ser identifica uma besta. Ok? Tem que ter as outras características todas. Okay? E aquilo que eu digo, que a interpretação está incorreta, é que o número 666 não é o número de um homem, mas sim o número do homem. Ora, se não é de um homem, não é um homem que pode ser a besta. Está bem? Está errado. Nero César não é a besta do Apocalipse. Porquê? Porque ele é um homem. E não do homem. Ele não representa a humanidade. Ok? Então aquilo que eu digo, e aquilo que tu podes ver em outros textos, é que bestas nas profecias e no Apocalipse representam povos. São povos. Ok? Não pode ser apenas um homem. Eu costumo dizer que um homem é muito pouco para ser uma besta. Ok? Portanto, é muito pouco. Um conjunto, sim. Um conjunto. E nunca te esqueças que bestas são nada mais, nada menos que animais ferozes. Não é? Portanto, que representam povos e não um homem. Então, o número da besta não é o número de um homem, mas do homem, e portanto a interpretação de Nero César está completamente errada. Okay? Portanto, Nero César não é a besta do Apocalipse. Okay? Portanto, é isto que eu gostava de deixar. Seja 666 ou 616 ou outro número qualquer que possa ainda vir a aparecer, não chega para identificar a besta do Apocalipse. E obviamente que olhando para o 666 ou 616 ou outro número qualquer, o 666 faz mais sentido. Okay? Porquê? Porque é o 666 e na Bíblia vais ver muitas situações em que Deus vai usar a repetição de 3 vezes. Ok? 3 vezes. Santo, santo, santo. Okay? O que é que Deus está a dizer? Que de facto o número do ser humano é de facto o 666. É sempre 6. Que sem ele, okay, é impossível obter a perfeição. É essa a ideia. E portanto, para mim, faz mais sentido ser o número 666 e é o número da besta, o número 666. E se fores ver a qualquer Bíblia, está lá o número 666. Ok? Era isto que eu gostava de te deixar. Portanto, a Bíblia não é para nós criarmos atritos entre nós próprios. Está bem? O objetivo é que nós, em conjunto, está bem? E para já, e daí eu te peço que deixes aí nos comentários a tua opinião. Como eu digo sempre, eu vou responder a todas as opiniões, os comentários, sempre num aspecto edificante, nunca deitar para baixo, isso não é o nosso objetivo, mas sempre edificante, e nós em conjunto sermos conduzidos à verdade. É esse o nosso primeiro objetivo e único objetivo. Desde já quero-te reforçar, se queres adquirir a minha primeira teoria, tens na primeira aula deste mesmo conjunto de aulas da primeira teoria o meu e-mail. Manda um e-mail para mim que eu vou te enviar com muito gosto, tá bem? Esta minha primeira teoria em PDF, onde tu podes estudar a minha opinião, porque não é mais do que a minha opinião, ok? Desde já quero-te agradecer por estares aqui na Escola Ketonite, ok? Que tu possas te inscrever no nosso canal, se ainda não és inscrito. Nós queremos chegar aos 200 inscritos. Portanto, convido-te a inscreveres no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos e a acionar as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Ketonite. Então, tudo de bom para ti.